Civil é antinegra, como é que você pode pedir à sociedade civil se tornar não antinegra? O tipo de identificação, então, que o ciborgue negro possibilita é uma identificação parcial, tardia e uma palavra oblíqua. Nós falamos, para me deter aqui no exemplo do abuso policial, nós falamos do abuso policial, mas não trazemos uma análise estrutural que leva à repetição do abuso policial. O que eu estou sugerindo, então, bem simplesmente, é que nós temos que superar tanto o conceito como a prática do ciborgue negro. Então, o que eu vou fazer hoje, eu vou tentar ser breve, vou tentar responder a pergunta de quem é o ciborgue negro. Eu vou usar o exemplo muito pessoal dos Panteras Negras nos Estados Unidos, com quem eu colaborei por vários anos, principalmente a figura do Michael Zinson. E a partir dessa abordagem eu vou focalizar no cenário político dentro do qual o ciborgue negro atua. Quem são seus aliados, quem são seus interlocutores, quem são seus inimigos e que tipo de demandas que esse ciborgue negro faz tanto à sociedade civil quanto ao Estado. Michael Zinson, então, é a pessoa sobre quem eu quero falar. E eu quero deixar bem evidente para todos que, apesar disso parecer uma crítica à nossa atuação e à filosofia política que ele representava, Michael é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que responde pelo fato não só de eu estar aqui, mas também responde pelo fato de nós termos um curso da diáspora africana no Rio de Janeiro. Eu posso explicar isso mais tarde também. Michael Zinson nasce em 1949 em Chicago, e o que é relevante aqui é nós reconhecemos que 49 nos Estados Unidos é o período pleno de apartheid formal, ou seja, pré-1954, pré-Brown versus Board, que inicia esse processo lento e inacabado de integração racial. Ele passa a infância num projeto residencial e, com a morte do pai, é levado para Los Angeles aos 8 anos, na área metropolitana de Los Angeles, Pasadena mais especificamente, onde ele fica até o fim da vida dele. A minha colaboração com Zinson se estendeu de 95 a 2006 e nos 3, 4 primeiros anos, diariamente em Los Angeles, dentro do escritório da coalição contra abuso policial. Então, o que eu vou fazer agora é dar um breve histórico da trajetória dessa figura, que eu vou sugerir é uma figura que exemplifica o que eu estou chamando do ciborgue negro. Há vários outros exemplos possíveis, mas eu acho que ele é um exemplo interessante. Ele foi um membro dos Panteras Negras, ele deixa os Panteras Negras em 1972. Aliás, quando ele deixa os Panteras Negras já estavam cambaleando em 1968, para vocês que são familiarizados com a história dos Panteras Negras. Em 1968, o diretor do FBI, isso está documentado, determina que os Panteras têm que ser eliminados. Em 1971, para todos os efeitos, eles já estão eliminados, ou mortos, ou no exílio, ou aprisionados. Ele, juntamente com outras pessoas da área, fundam a Coalição contra o Abuso Policial, que, de várias maneiras, continua o trabalho dos Panteras Negras de monitoramento da polícia dentro dos bairros negros das regiões da Califórnia. O que eu acho interessante aqui é que, juntamente com essa atividade contundente contra o abuso policial, o Michael Zinson foi extremamente eficaz em extrair do Estado ganhos monetários decorrentes de abuso policial contra ele e contra outras pessoas negras.
Então, por exemplo, em 1981, juntamente com outras organizações, ele consegue provar que quase todas as organizações radicais e semi-radicais da área de Los Angeles estavam sendo infiltradas pelo FBI. Em 1982, por causa dessa visibilidade, ele começa a sofrer vários atentados da polícia, explícitos ou implícitos, e a figura que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, dá um exemplo desse embate que foi característica da vida dele, como que ele se viu constantemente ameaçado e vitimizado pela polícia. O caso que esse jornal está se referindo tem a ver com um dos vários incidentes de abuso policial no qual ele participa, monitorando o trabalho da polícia, e baseado nesse evento, a polícia então acusa ele de interferir contra o trabalho policial. Isso gerou a possibilidade de encarcerá-lo por mais de 12 anos. Não sei se dá para ver direito, mas esse documento que eu estou mostrando aqui é prova física, histórica, das práticas sistemáticas do FBI contra cidadãos negros e negras americanos. Então, o que esse relatório diz é que o Michael Zinsser é considerado uma pessoa de alto risco, com problemas de saúde mental, que deveria ser monitorado constantemente, que era um terrorista em potencial. Esse tipo de relatório passou a ser prática corriqueira do FBI, começando em 1968. Ou seja, o Michael Zinsser é um exemplo dentro de uma estrutura de monitoramento e violência estatal. A foto aqui não tá muito boa, mas o que ocorre é que nesse caso aqui do jornal, que está retratado pelo jornal, ele ganha essa causa, o caso dele é arquivado, ele não vai preso, mas alguns anos depois, como ele se torna uma figura ainda mais conhecida da polícia, ele se vê envolvido num incidente em Pasadena, onde a polícia reconhece ele como sendo o ativista que ganhou o caso há alguns anos atrás, e mete a porrada. Ele perde uma das vistas, ele tem o crânio fraturado, e a expectativa naquela época, como ele me relatou e como outras pessoas me relataram, é que ele sairia da cena, que aquele incidente teria sido final. No entanto, e isso é parte do perfil do ciborgue, é o que eu estou tentando arguir aqui, como bom ciborgue, o Zinsser não só dá a volta por cima, como utiliza essa experiência de violência, inclusive a perda de uma das vistas, como adição às suas habilidades e adição à sua energia organizacional. Então, o que está dito ali nesse jornal é muito interessante. Ele fala: eu posso ter perdido um olho, mas eu vejo de maneira muito melhor, muito mais clara. O que ele estava então sugerindo é que esse caso de abuso policial, como todos os outros, fizeram dele um ativista, um organizador ainda mais contundente, ainda mais eficaz. Quem era parte das redes de apoio do Zinsser? O Zinsser, apesar de ser formado dentro de uma tradição negra radical, ele sempre buscou a ampliação de blocos políticos que incluíam não negros, como latinos, índios, brancos radicais, gays, lésbicas e trans. Ele conectava as suas lutas locais a lutas transnacionais.
ele desenvolveu, como os Panteras Negras haviam feito até então, um arquivo de estratégias jurídicas que ele passou a utilizar mais frequentemente como instrumento de arrecadação de fundos a custos do Estado. Então, por exemplo, o caso que levou à perda de um olho serviu de base para uma ação jurídica que resultou em 1,2 milhões de dólares em 1986, que era uma grana sem precedentes. E isso tanto sugere a resistência do ciborgue, sugere a capacidade do ciborgue de formar esses blocos multirraciais e transnacionais e, principalmente, a capacidade acumulada do ciborgue em ser bem-sucedido em extrair do Estado esses ganhos monetários. Em 1993 ele vem ao Rio, logo depois da chacina da Candelária. Foi uma coincidência, mas as pessoas que estavam no Rio acharam que foi por desenho, por um plano. Mas essas viagens transnacionais, essa capacidade de expandir o seu bloco político, está obviamente ligada aos casos jurídicos bem-sucedidos. O dinheiro que ele tinha para viajar veio desses casos, e esses casos levavam a outros casos que geravam mais dinheiro. Então, o outro caso que eu menciono aqui, há outros, em 1994, os índios, quando concorre ao equivalente a vereador em Pasadena, ele é acusado por um dos seus adversários, que estavam articulados com a polícia, de ser um terrorista. Ele aciona suas redes esse bloco de aliados. Os índios também iniciou uma tradição jurídica nos Estados Unidos que tem tudo a ver com o período de repressão do Estado contra os Panteras Negras. Então, por exemplo, o advogado que defendeu o O.J. Simpson, vocês conhecem o caso, como jovem, defendeu muitos casos parecidos ao dos índios. Qual que era o nome dele? Eu estou me esquecendo. Ele vai aparecer mais tarde. Johnnie Cochran. Right? Então, Johnnie Cochran inicia sua carreira, vamos dizer assim, defendendo vítimas de abuso policial e de espionagem ilegal do FBI. Vamos então pensar mais especificamente sobre a figura do ciborgue, da onde que sai isso. Eu poderia citar várias fontes teóricas e fontes que saem do movimento dos direitos civis americanos, mas eu vou me ater ao James Baldwin. Não porque eu acho que ele seja o melhor representante, mas porque eu acho que ele expressou de maneira talvez mais contundente a representação do sujeito político negro que passou a ser dominante nesse momento. Eu vou repetir isso. Esse momento dos anos 60, começa nos anos 50, 60 e 70, inaugura um senso comum negro ao redor de quem é o sujeito político ideal. Em outras palavras, qual o perfil que as pessoas negras têm de ter para ser bem-sucedidas nessa luta antirracista nos Estados Unidos? Então ele diz o seguinte: para obter a integração, nós temos que seguir essa orientação, que inclui que com amor nós
devemos forçar nossos irmãos e irmãs brancos a se verem como são. Ignorantes, racistas, estão destruindo o país. E a não fugirem dessa realidade, ou seja, desse inferno racial criado pelas pessoas brancas. Ele vai adiante. Ele está escrevendo aqui nesse texto para o sobrinho dele, que também se chama Jaime. E ele está dizendo: olha, Jaime, não temos outra escolha, esse é o nosso lar. Não permita que esses brancos racistas te expulsem ou te matem. E lembre-se que homens excepcionais, homens negros no caso, já fizeram obras excepcionais nesse país. E o farão novamente. Será difícil, meu sobrinho. Mas você vem de uma linhagem, e aqui jaz o meu conceito do ciborgue, você vem de uma linhagem forte de lavradores, homens que colheram algodão, represaram rios, construíram estradas de ferro, etc. Nas situações mais difíceis, foram capazes de uma dignidade inquestionável e monumental. O resumo aqui, eu acho que é bem simples. Cabe a nós, sujeitos negros, resistir à ignorância e à violência dos brancos, educá-los, virar a outra face e o tempo todo lembrando que nós temos a constituição física, genética necessária para dar conta dessa missão. Esse é o ciborgue, por isso que eu chamo de ciborgue. Por quê? Porque o que está desenhado aqui é a sugestão de que o sujeito político negro ideal é um super ou extra-humano. É a pessoa que vai aguentar, vai resistir, vai persistir, vai amar seu inimigo, vai trazer sua inimiga para dentro do bloco de transformação e vai ir adiante. Como eu estava sugerindo antes, esse paradigma não é exclusivo aos Estados Unidos. Eu acho que não seria um exercício difícil para nós pensarmos em exemplos do Brasil que se encaixam mais ou menos no modelo. O exemplo que eu vou trazer aqui também vem de uma experiência pessoal nos anos 2001, junto ao Movimento Popular de Favelas, que se formou no Rio de Janeiro, que aglutinou 63 comunidades e que passou a adotar um discurso de reaver aquilo que os moradores e as moradoras de comunidades negras tinham direito enquanto cidadãos e cidadãs. Uma das lideranças, o Rumba Gabriel, que foi uma das pessoas que conheceu os índios em 1993, lembra que os índios chegou no Rio e conheceu algumas lideranças? O Rumba Gabriel era uma delas. E um dos primeiros comentários dos índios, quando ele conheceu o Rumba Gabriel, é que você e eu somos o mesmo. Eu me vejo em você, eu vejo a sua realidade na minha, e apesar de não falarmos a mesma língua, estamos envolvidos na mesma luta, nas mesmas condições e nos mesmos desafios. Eu não sei como vocês lembram daquela época, mas um dos resultados dessa aliança entre Panteras Negras de Los Angeles e ativistas do Rio foi essa ação audaz, criativa de
estabelecer portões ao redor do Jacarezinho e justificando o estabelecimento desses portões, fazendo um paralelo entre o condomínio fechado dos brancos e, por que não, um condomínio fechado de pessoas negras, que daria à comunidade negra a possibilidade de monitorar as atividades tanto da polícia quanto dos traficantes. Claro que nesse contexto aqui, o desafio maior era monitorar a polícia e não tanto os traficantes. Nessa época também, um dos resultados da colaboração foi que não durou muito tempo, ele foi desmantelado, mas foi inaugurado um centro Zinzan de coleta de dados de abuso policial dentro do Jacarezinho. E eu gosto de enfatizar isso porque a coleta de dados, a pesquisa desenvolvida na coalição contra abuso policial, nos moldes da pesquisa que havia sido desenvolvida entre os Panteras Negras, era a base tanto da organização política quanto das demandas jurídicas. Quando essas pessoas iam para a corte, elas tinham calhamaços, não só de dados, mas de análise. Sabiam quando, aonde, por que os vários casos de abuso policial haviam ocorrido. Tanto que a análise se tornava indiscutível e, portanto, esses casos jurídicos bem-sucedidos. Esse aqui é um dos portões do Jacarezinho, que foi erguido em 2001. Então, eu vou tentar concluir rapidamente. O Baldwin, para recordar, é a pessoa que escreve aquelas palavras que eu mencionei anteriormente e que define precisamente o papel do sujeito negro nessa luta de transformação visando a integração. Integração aqui é a palavra-chave. Resistência, perdão e amor. Os negros educam, resistem, são os agentes principais, como ciborgues. E enquanto ciborgues também são o fundo moral infinito da nação. Esse é também um conceito que eu gostaria de discutir mais tarde. Que quando o Baldwin, como o Zinzan, como outras lideranças enfatizam, essa experiência transgeneracional de sofrimento gera esse capital moral que passa a ser a base de atividade política futura. Como eu sugeri no início, o ciborgue negro, então, ele é extremamente eficaz em comunicar o sofrimento negro para negros e não negros, mas é estruturalmente incapaz, e aqui vem a crítica, de estabelecer uma perspectiva da antinegritude como fato estrutural. E por quê? O ciborgue negro ainda é da América enquanto projeto de integração racial. E nós vamos, então, fazer com que esse projeto da América funcione. Para esse projeto da América funcionar, ele não pode ser intrinsecamente antinegro. Estão me entendendo? Mais ou menos. Para o projeto da nação funcionar, ele não pode ser intrinsecamente antinegro. Do contrário, não faria sentido nenhum essa batalha. Para que você quer se integrar num Estado, numa sociedade civil que seriam antinegros? Não, eles não são antinegros. Eles têm problemas pontuais, graves, mas não estruturais. O Baldwin, o Zinzan e o Rumba nunca abriram mão da ideia de que a integração seria eventualmente possível.
que a cidadania seria eventualmente possível. E que ser negro passaria a ser condizente com ser cidadão e não uma contradição. Tudo isso para dizer que, ao estabelecer uma frente de aliados não negros, o ciborgue se vê forçado a operar de acordo com denominadores comuns de opressão. Pobreza, violência policial, segregação, latinos, negros, índios, todos entendem o que são esses fenômenos. O que essas outras pessoas não negras não entendem ou resistem a entender é que para os negros é diferente. Esses casos não são casos isolados, mas são exemplos de um fato estruturante e fundamental. O que eu estou querendo dizer então, para trocar em miúdos, é que o ciborgue é uma figura quase que antitética ao escravo. Escravo não só entendido como uma experiência específica histórica, mas escravo como aquele sujeito que percebe que a única possibilidade de humanidade plena é a destruição completa da sociedade na qual o escravo se encontra. O ciborgue é um outro ser completamente. O ciborgue acredita, quer e trabalha para a integração. Ele quer salvar esse projeto de integração. O ciborgue, então, acha que casos de abuso policial, abuso médico, desumanização corriqueira, todos esses fatos sugerem conflito que podem ser resolvíveis. E os ciborgues dão um exemplo disso. O escravo, pelo contrário, vê esses fatos todos como prova de um antagonismo fundamental. Abuso policial é um exemplo, como muitos outros, que há uma incompatibilidade básica entre o ser negro e a constituição dessa sociedade. O ciborgue acha que a violência que os sujeitos negros vivenciam é um resultado de transgressão. Você é muito ativista, é muito de esquerda, você vai levar porrada, e é isso que acontece. Então, uma violência contingente. O escravo, ao contrário, reconhece que a violência existe sempre enquanto dado básico da sociedade antinegra. Uma relação de antagonismo. O ciborgue vê a sociedade civil como palco de tensões, mas como um palco de luta que pode potencialmente levar tanto a ganhos localizados quanto a integração. O escravo, ao contrário, vê a sociedade civil como um estado de guerra. O ciborgue, como eu frisei várias vezes, possibilita
o reconhecimento do sofrimento negro, ao passo que o escravo vê o sofrimento negro como sintoma de um dado fundamental que é a antinegritude. O ciborgue quer a inclusão, o escravo quer a destruição. Essa história de inclusão só funciona se você achar que você tem um lugar nessa arquitetura para a qual você trabalha. O ciborgue lida com e encarna esse cânone de alianças, ao passo que o escravo, a escrava, enfatizam a autonomia negra. Ou seja, esses problemas são eminentemente negros, portanto, requerem uma solução essencialmente negra. Se alianças houver, essas alianças têm que vir num segundo momento, não podem ser uma pré-condição. Para o ciborgue é como se essas alianças entre negros e não negros fosse uma condição de luta política. Eu estou terminando. A provocação aqui é que, de muitas maneiras, nós todos somos ciborgues ou incorporamos várias das ideias que definem o conceito e a prática do ciborgue. Eu acho que eu vou falar em primeira pessoa, uma grande parte da minha trajetória acreditou e reconheceu na sociedade civil possibilidades de integração, possibilidades pelo menos de reconhecimento de uma cidadania. Somos ciborgue na medida também que pensamos em alianças políticas como um dado fundamental do embate político. Isso então me leva à sugestão de que a noção, a figura do ciborgue tem de ser reconhecida e superada. O ciborgue sugere uma noção de subjetividade política que, apesar de ter as pessoas negras ocupando posições importantes, não é capaz de encarar a antinegritude de maneira completa. O que seria o que seria a figura política negra que emergeria dessa crítica? Como vocês notaram, a figura do ciborgue depende, apesar de ser possível linkar a figura do ciborgue a figuras femininas, é óbvia a conexão entre essa ideia do ciborgue e a liderança masculina e dominadora nessas iniciativas políticas. Então a alternativa teria de ser necessariamente uma subjetividade que contestaria esse patriarcado, em homens principalmente, mas não exclusivamente em homens. O diálogo com o Estado deveria ser suspendido. Se o diálogo com o Estado está necessariamente preso à antinegritude, cabe então buscar novas vias de organização e de ação que não supõem nem o Estado nem a sociedade civil. O que vem a ser isso é parte da conversa que eu gostaria de ter com vocês. A negação do Estado, a negação da sociedade civil enfatizam a autonomia, ou seja, se o fenômeno da antinegritude está expresso fundamentalmente na experiência das pessoas negras, as pessoas negras desenvolvem essa agenda política. Aliados, então,
vem num segundo momento, se vierem. Há uma questão maior também, que pode ser deixada para depois, que é mais básica e que tem a ver com a própria noção da negritude. E nisso eu quero dizer o seguinte: se seguirmos vários autores, e entre eles o Fanon, a construção da negritude é uma derivação da branquitude, está atrelada à branquitude. E em muitas circunstâncias, e nesses exemplos que eu dei aqui, parte da identidade negra que emerge do ciborgue negro, de muitas maneiras tenta reproduzir um sistema social calcado na valorização da branquitude.